Olá pessoal! Neste vídeo eu irei apresentar para vocês como usar o quiz interativo do Kahoot em aulas remotas ou presenciais. A utilização de recursos de jogos digitais como o Kahoot pode auxiliar a aprendizagem de forma lúdica, interativa e divertida. Além disso, é uma nova maneira de envolver e motivar os alunos na aprendizagem. Os alunos podem se divertir e aprender ao mesmo tempo. O Kahoot pode ser utilizado como revisão de conteúdo, preparação para avaliações, tarefas de casa ou mesmo para promover desafios e competições em equipes. O Kahoot está disponível gratuitamente para professores e alunos, pode ser utilizado no computador ou no celular e na forma gratuita podemos trabalhar com até 100 jogadores. Então vamos lá! Mas antes disso, não se esqueçam de inscrever no canal e dar um like no vídeo. O site para realizar o cadastro no Kahoot é kahoot.com. Nós vamos clicar aqui então em inscrever-se. Estamos aqui nos inscrevendo então com a opção de professor. E aí o local de trabalho então escola. Aqui nós vamos inserir o nosso e-mail e a nossa senha. E após então cadastrar o e-mail e a senha, a próxima tela que irá aparecer é essa daqui. E aí nós vamos escolher então a opção básico, os recursos básicos para criar, jogar e hospedar jogos fora de sala de aula, e na sala de aula vamos clicar aqui então livre, continuar de graça. Após o cadastro, nós vamos então fazer o login com o e-mail informado e com a senha informada. Para criar então o nosso quiz, nós vamos clicar aqui em Kahoots. Podemos clicar aqui em Crie um novo ou aqui em cima em Crio. Vamos clicar aqui então Crio, novo Kahoot. E aí aqui nós vamos inserir então um título para essa atividade, para esse Kahoot. Eu vou colocar o título Desafios. A visibilidade todos podem ver e aqui é possível então escolher uma música que vai rodar durante a atividade, durante o quiz. Eu vou deixar essa música aqui mesmo e vou clicar em Feito. Agora, então, eu vou adicionar uma pergunta. A versão gratuita permite criar um questionário de perguntas e respostas, um quiz, então, de perguntas e respostas, ou questões de verdadeiro ou falso. Essa configuração nós encontramos aqui quando nós clicamos em adicionar pergunta. E aí nós podemos escolher a opção questionário, um quiz, ou a opção verdadeiro ou falso. Eu vou criar então primeiro um quiz, vou inserir um título aqui então para minha pergunta, vou colocar, por exemplo, quantos meses tem um ano? E aí eu posso adicionar uma imagem para essa pergunta, pode ser uma imagem do computador, ou pode ser também um link de algum vídeo no YouTube. No meu caso aqui, eu vou escolher uma imagem. Eu vou escolher então essa imagem do calendário, ok, e vou adicionar então as minhas alternativas. E eu preciso indicar então qual é a alternativa correta, clicando aqui nesse círculo ao lado. Aqui também é possível adicionar um limite de tempo para a questão. Eu vou colocar aqui para 30 segundos. Normalmente não salva na mesma hora, mas depois que nós fechamos a atividade, a questão, essa marcação do tempo fica salva. Ok, feito. E aí, onde que foi parar, então, esse meu Kahoot, esse quiz que foi criado? Eu clico aqui em Kahoots. E aí tem aqui desafios, eu vou pedir então para editar. E nós podemos também adicionar mais perguntas, como eu falei para vocês,
um quiz com perguntas e respostas, ou podemos adicionar aí perguntas com verdadeiro ou falso. Nós também temos a opção de adicionar perguntas a partir de bancos de perguntas. Se nós pesquisarmos por um conteúdo, né, próximo àquilo que nós estamos trabalhando, por exemplo, vou pesquisar então aqui meses do ano. E aí nós temos alguns Kahoots já criados por outros professores que ficam disponíveis aqui no nosso banco de perguntas. Vamos ver aqui então quantos dias tem um ano. Vou adicionar então essa pergunta também ao meu Kahoot. Ok, feito. E aí então eu tenho um primeiro quiz que foi criado então por mim. E eu tenho um outro quiz que eu utilizei do meu banco de perguntas. Caso eu queira excluir alguma pergunta, eu posso vir aqui nessa lixeira e deletar então a pergunta. E caso eu queira duplicar o formato aí da minha pergunta, é só vir aqui e clicar em duplicado. Pronto, eu adicionei então as perguntas que eu gostaria para o meu Kahoot. Vou clicar aqui em feito. E aí, pessoal, nós temos essas opções aqui assim que nós terminamos de editar o nosso Kahoot. Testar esse Kahoot, jogar agora e compartilhar com outras pessoas. Eu vou clicar novamente aqui em feito. E aí aqui então está o nosso Kahoot Desafios com 2 perguntas. E aí, quando nós clicamos na opção Jogar, nós temos então essas 2 opções. Jogar ao vivo com os alunos por vídeo ou na aula, caso esteja acontecendo aí o jogo numa aula presencial. Ou nós podemos então compartilhar o jogo com os alunos para eles jogarem em qualquer lugar e a qualquer hora. Eu vou apresentar então aqui primeiro como jogar o jogo, compartilhando o jogo com os alunos para eles jogarem em qualquer lugar a qualquer hora. Eu vou apresentar então aqui primeiro a opção de compartilhar o jogo com os alunos para eles jogarem depois. Então nós vamos clicar aqui em atribuir, nós vamos selecionar uma data de término, vou deixar aqui dia 12 às 12 horas. Podemos editar aqui o temporizador de perguntas, se nós queremos que a ordem das respostas ela seja aleatória. E aí, pessoal, aqui na conta gratuita, como eu já disse para vocês, nós temos o limite de 100 jogadores. Então, vou clicar aqui em criar. Ok. A próxima tela, então, dará a opção de compartilhar o link e a informação do PIN, o PIN do jogo, que é esse aqui. E aí nós podemos copiar e compartilhar esse link onde nós desejarmos. Ou nós já podemos compartilhar esse link em algumas redes sociais ou no próprio Google Sala de Aula, clicando aqui, por exemplo. É só nós selecionarmos então a turma do nosso Google Sala de Aula e pedir aí para poder criar atividade e clicar em ir. Nessa opção do Google Sala de Aula, o link do Kahoot ele já é carregado então aqui para dentro do Google Sala de Aula e nós podemos então aqui adicionar a informação sobre o PIN para os alunos entrarem no jogo. Assim que encerrar o prazo estipulado para a realização do Kahoot, do jogo do Kahoot, nós temos a opção de visualizar então o relatório de desempenho dos alunos no jogo. Nós podemos clicar aqui em relatórios e aqui aparece para a gente o número de jogadores que participaram aí do Kahoot e nós podemos ver então o desempenho desses jogadores. Para isso nós clicamos aqui em jogadores. Irá aparecer então o nickname do aluno, qual a posição que o aluno ocupa aí no ranking da turma, quantas questões ele acertou e a pontuação total obtida. E aqui nós temos então o relatório
de acordo com as perguntas. Como aqui nós só temos um jogador de exemplo, aqui aparece então que 100% dos jogadores acertaram as duas questões. Os alunos podem jogar o Kahoot utilizando tanto o computador quanto o aplicativo no celular. Agora eu irei demonstrar como jogar o jogo ao vivo com os alunos por videoconferência e também é possível realizar o jogo ao vivo em aulas presenciais. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui então em Kahoots, vou escolher a opção Jogar e vou clicar aqui em Ensinar. A próxima tela que irá aparecer são as opções de jogo no modo clássico, que é o modo individual, ou em equipe. Aqui também nós podemos selecionar algumas opções, como a música que é tocada durante o jogo e se as questões aparecerão em ordem aleatória ou não, assim como as respostas. No formato realizar o jogo ao vivo com os alunos, eles podem jogar no celular ou no computador e o professor acompanha em tempo real o progresso dos alunos no jogo. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Para a realização então do jogo ao vivo, o professor ele precisa utilizar uma ferramenta de videoconferência com capacidade de compartilhamento de tela. Eu já deixei a aba do Meet aberta, eu vou entrar aqui na videoconferência e eu vou dar uma dica para vocês. É interessante abrir o Meet e o Kahoot em janelas diferentes para nós podermos acompanhar o jogo e a videoconferência simultaneamente. Como que nós podemos fazer isso? Eu vou aqui e clico então na aba do Kahoot, que será a próxima tela do jogo, clico com o botão direito e peço para mover a guia para uma nova janela. Agora eu vou diminuir o tamanho da janela do Kahoot, vou posicionar ela aqui ao lado e vou também diminuir a janela do Meet. Dessa forma, eu consigo acompanhar os alunos aqui na videoconferência e vou conseguir acompanhar também o andamento do jogo. Caso o aluno ele tenha dois dispositivos, por exemplo, ele esteja acompanhando a videoconferência através do computador e tenha um celular, ele conseguirá acompanhar a pergunta com as alternativas na tela do computador compartilhada pelo professor e realizar o jogo no aplicativo do celular. Agora, caso o aluno ele tenha apenas um dispositivo, o professor ele precisa ler a pergunta e as alternativas na seguinte sequência: vermelho, azul, amarelo, verde. Por isso é muito importante cronometrar o tempo de leitura das questões e das respostas para planejar o tempo aí que durará a apresentação da pergunta para o aluno. Então vamos aqui escolher o modo clássico, em que os jogadores jogam individualmente. A próxima tela que irá aparecer então é a tela com o PIN do jogo e é a partir dessa tela que nós iremos compartilhar a apresentação com os nossos alunos. Então nós vamos aqui na guia do Meet, apresentar agora uma janela e aí nós temos então aqui a tela do Kahoot. Vamos aguardar, carregar a tela e ela está sendo então apresentada aqui na janela do Google Meet. Está aparecendo então essas duas janelas iguais, porque aqui nessa janela eu estou no Meet, compartilhando então a janela do Kahoot e aqui nós temos a própria janela do Kahoot. Eu vou tirar aqui, vou liberar e aí no caso se eu tivesse mais participantes, os participantes apareceriam aqui e eu posso acompanhar também alguma conversa caso tenha aqui no chat. Assim que os alunos entram com o PIN, aparece então aqui na tela do Kahoot do professor o nickname de cada um. Quando todos os alunos ingressarem, é só apertar aqui e começar.
eu só consigo iniciar o jogo quando os alunos então conseguem ingressar no Kahoot com o número do PIN e inserem o nickname. Então, assim que os alunos entram com o PIN, aparece na tela do professor o nickname de cada um. Aqui, por exemplo, eu já tenho um jogador e daí quando todos os alunos ingressarem, é só clicar aqui em começar que aparecerá então, vocês estarão compartilhando a pergunta com as alternativas. No modo do jogo ao vivo, não aparece na tela dos participantes as perguntas com as respostas. Então, por isso que é necessário ler as perguntas e as respostas. Então, vamos lá. Vamos praticar. Vamos clicar aqui em começar. E aí aparece então a primeira pergunta que está sendo compartilhada então com os alunos: quantos meses tem um ano? E aí é preciso ler as alternativas de acordo com as cores, que na tela do telefone do aluno ou do computador só irá aparecer as alternativas por cores. Vermelho, 10 meses, azul, 12 meses, amarelo, 6 meses, verde, 11 meses. E aí o aluno então irá responder. Ok. Assim que acabar o tempo programado da pergunta, aparecerá então essa tela com a resposta correta e o ranking da questão e a pontuação de cada aluno. E aí é possível realizar os comentários sobre a questão e passar então para a próxima pergunta. Aqui então apareceu o placar, como eu só tinha um jogador, só apareceu o placar desse jogador. E aí eu vou clicar então em próximo. Próxima pergunta, eu leio para os meus alunos: quantos dias tem um ano? Vermelho, 400 dias, azul, 355 dias, amarelo, 365 dias, verde, 100 dias. E aí então o aluno ele irá na tela do dispositivo dele selecionar a resposta que ele acha correta. Aqui no caso não apareceu nenhum no ranking, porque no caso o jogador ele não conseguiu responder a tempo então essa alternativa. Ao clicar em próximo, nós seremos levados então ao final do jogo, onde aparece o pódio com os 3 primeiros colocados. E é possível então gerar um relatório de como que foi esse Kahoot. Nós vamos clicar aqui então em próximo e ver relatório completo. Em relação ao relatório, a partir desse momento nós podemos então interromper o compartilhamento da tela e analisarmos então depois esse relatório fora da reunião. E aí no relatório é demonstrado, por exemplo, as questões que foram mais difíceis para os alunos e as questões que eles não conseguiram terminar. Então é isso aí, pessoal. Foi apresentado 2 maneiras de utilizar o Kahoot. Nós podemos utilizar o Kahoot, então, em aulas online através de videoconferência, compartilhando a tela do Kahoot. Nesse modo, é importante destacar que não aparece na tela do dispositivo do aluno as perguntas e as alternativas. É preciso, então, ler a pergunta e ler as alternativas, porque na tela do aluno aparece somente as cores das alternativas. Já no modo em que o aluno ele pode jogar o Kahoot depois, aparecerá para ele as perguntas e as alternativas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da dica de como utilizar um quiz interativo em aulas remotas e em aulas presenciais.